bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso itinerário formativo Aprender a Viver. Hoje nós temos aqui mais uma turma de itinerário, o pessoal da Gabi está aqui também trabalhando com a gente, sejam bem-vindos. Eles que estão lá estudando As Mulheres de Machado de Assis vieram aqui para essa conversa literária. Quando eu falei disso para a Catiúcia e Gabi, ela ficou toda empolgada, ela falou, nossa, são altas relações, né? Nós temos hoje a felicidade de receber aqui a professora Catiúcia Lopes Justino, ela que é uma grandíssima amiga minha, professora também, foi minha professora no curso de pós-graduação em Teorias Linguísticas Literárias lá da Uniceres. Ela é lá de São José do Rio Preto, formada em Letras, em Pedagogia, mestre em Literatura Brasileira, doutora em Teoria Literária, trabalha como coordenadora da Educação Básica lá na Rede Municipal de São José do Rio Preto, e é formadora de professores também, formadora de alunos, é uma mulher muito fuçada, uma sumidade na literatura, uma grande inspiração para mim. A gente tem a felicidade já de conviver há algum tempo, de ter essa relação, essa amizade literária, aprendo muito com a Catiúcia. Nós escrevemos um livrinho junto chamado Seis Poetas da Manhã, que ela é coautora, coeditora, e ajudou a pensar todo o projeto literário. Foi um trabalho muito feliz, que eu tenho muito orgulho de ter feito com ela, além de escrever tantas outras coisas e algumas outras coisinhas juntos. E agora a gente está começando um grupo de estudos literários também, então fica o convite para quem se interessa por literatura. Logo, logo a gente vai ter um pequeno site de divulgação, algumas coisinhas bacanas para a gente ficar pensando durante essa pandemia. E o convite para a Catiúcia veio para a gente falar justamente daquilo que a gente está falando na nossa disciplina. Estamos na nossa pandemia, isolados em casa, fazendo uma coisinha ou outra ali, e pensando como é que arte, literatura e filosofia podem nos ajudar nesse momento. E daí a Catiúcia vem para bater um papo com a gente sobre tudo isso, sobre literatura, sobre como a literatura pode ajudar a gente nesse momento, a partir das visões de Clarice Lispector e de tudo aquilo que ela domina e outras cositas mais. Eu gostaria que vocês participassem ativamente dessa conversa, porque é para ser uma conversa, eu quero que vocês perguntem, que vocês explorem, e a Cati, ela, de muito boa vontade, vai conversar muito conosco aqui. Então vamos lá, Catiúcia, seja bem-vinda. É um prazer, eu não resisto quando tem na mesma frase Clarice Lispector, bate-papo, alunos, eu acho isso fantástico, porque a Clarice não chegou às minhas mãos por nenhuma outra mídia, depois ela ficou meio popular, eu já vi na Malhação alguém falando sobre o livro dela, eu percebi que algumas coisas na internet, que nós somos da era pré-internet, né, vocês têm que saber disso, então... era diferente, por exemplo, você poderia chegar um Monteiro Lobato à sua mão, poderia chegar um Machado de Assis, que é um grande clássico, mas a Clarice não era, assim, uma escritora popular, não era. Isso eu estou falando de 1988, sei lá, 1990 e tantos, e a Clarice me chegou via escola. Eu faço sempre uma deferência ao que é a escola, né? A escola é um lugar muitas vezes chato, opressor, assim, que a gente tem que discutir regras. Só que a escola é a janela que nos traz o que a gente vai ter de melhor na vida, com certeza, tá? Estou afirmando, eu nunca saí da escola, né? Hoje eu trabalho em escola e tudo que eu fiz na minha vida foi dentro de uma escola. Então, quando eu estava na sala de aula e o professor começou a meio que zoar com a Clarice, falando que ele tinha lido os livros, ele não tinha entendido e tal, começou a fazer aquela aula esquenta, né, que nós, professores de literatura, fazemos. A gente não vai direto ao ponto, a gente fica falando algumas curiosidades. Por exemplo, a Clarice foi num congresso de bruxaria certa vez, ele deu umas informações atravessadas, eu falei, posso ir ao banheiro? Aí ele falou, pode. Aí eu não fui ao banheiro, eu fui à biblioteca. Então peguei meu primeiro livro de Clarice. Aí pus embaixo assim da carteira e fiquei lendo ele falando as borrachas, que faz parte da aula, tá, gente? Ele estava tentando atingir a todos ali, brincando um pouco. E eu comecei a ler. E a hora que eu li a primeira parte, era o livro
havia cruzes do corpo. A hora que eu comecei a ler as primeiras páginas, eu não consegui mais parar. E aí fui para casa lendo, liguei para uns amigos e tal, e olha, isso faz mais de 20 anos. Então, e hoje aqui, antes de falar com vocês, eu peguei as coisas que eu tenho da Clarice. Não peguei todas, que algumas eu não achei, eu devo ter emprestado. Mas peguei algumas coisas da Clarice aqui para sentir de novo o que eu senti lá em 1999. Eu quero que vocês me digam o que vocês querem saber, como que vocês querem entrar nessa história da Clarice. Como Vamos e lá, quando ela começou a escrever? Como a Clarice começou a escrever? Sim. E quando foi mais ou menos, com quantos anos ela tinha? Essa pergunta é muito boa. Porque a Clarice, ela não nasceu no Brasil, ela nasceu na Ucrânia e foi trazida bebê para o Brasil, né, para Recife. Então, ela tinha uma situação, a mãe dela tinha algum tipo de doença. Hoje em dia, a gente não sabe claramente, porque naquele tempo, no começo do 1920, vamos pensar assim, as doenças muitas vezes não eram claras, né, o que a pessoa tinha, né, então dizia-se só que a pessoa tinha uma doença. E a mãe dela tinha essa doença e engravidou dela porque acreditava-se que uma gravidez poderia curar, tá? Então, ela dizia que a única tarefa que ela nasceu para exercer, ela não conseguiu, porque ela nasceu e a mãe dela continuou doente e faleceu, tá? Então, já começa assim, meio disfórico. Disfórico quer dizer não eufórico, né? Assim, meio triste. E então, a Clarice, desde muito pequena, fabulava. Ela diz isso em várias entrevistas. Criava histórias sem fim, histórias que não tinham nada a ver com aquilo que se escrevia. Era uma grande leitora de Monteiro Lobato. Apesar dela ter nascido na Ucrânia, a primeira língua dela foi língua portuguesa. Então, a gente precisa fazer esse casamento entre Clarice e língua portuguesa. Não é uma pessoa que se criou em outra língua. Não, ela se criou em língua portuguesa. Então, começou a mandar. Aí, o primeiro livro dela, que é Perto do Coração Selvagem, tá? Esse livro saiu quando ela tinha 18 anos. E aí foi um escândalo, porque o livro era muito bom. Como alguém com 18 anos escreve um livro assim, bom, desse jeito, de um romance? E aí as pessoas diziam que ela tinha começado a escrever aos 16. Né? Então a gente vê aí um indício de genialidade, porque não é comum. Né? Ela já tinha publicado alguns contos e tal. Só que tem um fator agravante. Quando a Clarice se casou, e ela fez isso muito jovem, ela teve que fazer a nacionalidade brasileira, né? Ela era estrangeira, compreendem? Nasceu em outro país, e ela está no Brasil como estrangeira, mas é uma brasileira porque começou a falar em português, né, no sentido linguístico. Então, a Clarice faz a identidade dela e rouba uns anos, tá? Vocês vão ver diversos fatos da Clarice que não são assim o que se espera de uma boa moça, tá? Isso que eu mais gosto nela. Então, ela mente a idade para o embaixador que faz a naturalização dela. Então, ela ganha alguns anos, tá? Então, a data de nascimento dela ficou meio assim, porque tem uma que ela afirma e tem uma que está na certidão e tudo mais. Mas a Clarice começou a escrever, então, muito jovem. Aí depois descobriram que não, ela tinha 20 anos. Isso mudou tudo, né? Quer dizer, não mudou nada. Entre 18 e 20 anos é uma distância muito pequena. Mas é um pouquinho diferente você ter 16 anos, até porque esse livro, Perto do Coração Selvagem, sobre você tem uma personagem criança, né? Então, a gente faz muita relação, não tem como, né, não fazer relação com essa infância da própria Clarice, né? Aliás, o traço autobiográfico na escritora é uma chave de leitura,
problemática, tá? Não é assim que ela escrevia sobre a vida dela. Não é legal vocês pensarem nisso, assim, de uma forma direta, né? Porque senão parece que tudo que ela escreveu aqui, ela viveu. E isso não é verdade. Ou então que ela só escrevia sobre o que ela vivia, quando a literatura tem um caráter inventivo. E Clarice, muito safadinha, muito esperta, vai ironizar muitas coisas. Então, a gente, né, vai ter esse jogo aqui. Mas a personagem aqui, a Joana, de Perto do Coração Selvagem, você tem a infância dela com o pai, apenas o pai. Isso é interessante. Uma tia, tem uma tia também. E a gente sabe que isso estava ali na biografia dela, né? E você tem a vida adulta já. Então, a segunda parte do livro, que é sobre o casamento dela, da personagem, né? Vou dar spoiler, tá, gente? Mas quando o marido da personagem Joana, que a gente conhece desde a infância, encontra uma amante, você tem o embate entre a esposa, que é esse alter ego da Clarice, vamos dizer assim, que é a Joana, e a coitada da amante, Lídia. Eu acho que, assim, faz tempo que eu li, reli algumas vezes também, mas a impressão que eu guardo desse confronto entre a esposa e a amante é tipo assim, cara, fica com isso aí. O que eu tenho de vida interior, o que eu tenho de vida interior é amplo, é inesgotável. Vocês se merecem. E ela sai por cima, né? Tanto que a última frase do livro é linda, linda, diz assim, ó. Que tudo venha e caia sobre mim, até a incompreensão de mim mesma em certos momentos brancos, porque basta me cumprir e então nada impedirá meu caminho até a morte sem medo. De qualquer luta ou descanso, me levantarei forte e bela, como um cavalo novo. Pá! Então é tipo isso. Ela é fabulosa, né? Quando ela traz essas imagens, assim, você não pensa, a gente vai ver isso toda a obra dela, né? Os últimos livros dela, inclusive na literatura dita infantil, ela escreve algumas histórias mais voltadas para a criança. Essa questão das imagens estão muito presentes de forma a causar impacto grande. Eu gosto muito do livro A Vida Íntima de Laura. Ela brinca com a questão da galinha, e a galera leu aqui antes da gente ter essa aula, eles leram muito o conto A Galinha no Laços de Família. E aí eu fiquei pensando, né, quando os meninos começaram a mandar, eu fui reler, e fiquei olhando aqui e falei, nossa, será que essa galinha é a Laura da Vida Íntima de Laura? Eu falei, tem nada. E aí eu fico pensando assim, como é que a Clarice, Kate, sai de perto do coração selvagem? Como é que ela atravessa a obra dela nessa relação biográfica? A gente sabe que a vida dela é às vezes um pouco conturbada, alguns traumas ali, às vezes coisas íntimas muito, muito fortes e muito pesadas. Como é que isso se reflete ao longo da obra dela, numa linha de tempo, assim, de repente? Bom, antes de responder a sua pergunta, eu quero fazer um comentário sobre os animais em Clarice, porque isso foi objeto, tem muitas teses sobre Clarice, né? Tem até a minha lá, fazendo coro. São muitas. A gente brincava que tinha vontade de convidá-la para ir assistir a defesa, só para ela sair, assim, porque a Clarice tinha uma personalidade que às vezes ela entrava para assistir uma super defesa de tese na USP, né? E aí no meio ela saía e falava assim, vocês não entenderam nada. Então, meu sonho como estudante é viver uma cena dessas, né? Eu não tive esse prazer, mas eu posso contar como vantagem que a grande biógrafa da Clarice, que é a Nadia Gottlieb, que tem o melhor livro sobre Clarice, depois a gente acha aqui no Google e coloca, é Uma Vida que se Conta, ela sim esteve na minha defesa, então não foi Clarice, mas né, foi perto. E aí, sobre os animais em Clarice, porque você falou das imagens por conta do final de Perto do Coração, que ela diz, me levantarei como um cavalo novo, né?
É uma imagem de força, de sensualidade, é uma imagem de potência, enfim. E a galinha, por outro lado, é uma imagem de ser meio perdido no mundo, de gente meio sonsa, de uma sonseira boa, que é aquela sonseira de você não querer ser a esperta, de você ter mais uma vida interior do que uma rapidez, um talento, né? Porque qual é o talento da galinha? A galinha não tem talento, gente. Nem voar ela voa, né? Só quando muito pressionada, dá um voozinho de galinha. Tanto que existe a expressão voo de galinha, né? A galinha fecha e abre os olhos assim, bica, fuça, e o que é, né? O que ela faz? Ela choca uma obra, né? Que é o ovo, que é a questão do início aí de tudo, né? O ovo contém tudo, ele é insignificante, mas ele é a potência de tudo. Então, aí a gente tem essa questão dos animais em Clarice, eles têm um papel enorme. Quase toda obra infantil versa sobre animais, né? A mulher que matou os peixes, o mistério do coelhinho pensante. Então, quem gosta de animais vai gostar da apreensão que a Clarice tem deles. É como se o animal, por não pensar, tivesse acima dos seres humanos, porque pensar nos estraga um pouco. Tá? Guardem isso. Pensar demais, racionalizar demais, conter nossos impulsos aqui de animais que somos, isso nos estraga muito. Vocês estão jovens, vocês tomem cuidado com isso. Vocês façam antes e pensem depois. Mas não contem para a mãe de vocês que eu falei isso. Não, mentira. Eu estou falando assim de um exagero do pensamento, né? Por exemplo, ontem eu vi uma notícia que em certo país colocaram para fazer as provas na praia, porque não pode fazer o vestibular na sala de aula, né? Por conta da pandemia. Poxa, por que tem que ter prova na pandemia? Você entende? É um exagero de pensamento. Vocês não são uma cabeça, vocês têm um corpo, né? Um coração. Vocês têm mãos, vocês sentem as coisas, e a Clarice ajuda a gente a ver isso. Esqueci da sua pergunta, Márcio. Davi. Ou toca ou não toca, né? Clarice falava, suponho que me entender, seja uma questão de sentir, ou toca ou não toca. Você perguntou do percurso da vida, né? Certo. O melhor livro para se entender a vida da Clarice, então, é da Nádia Batalla Gottlieb. É bem bruxesca também. Quando ela chegou, assim, no auditório, na hora eu reconheci, assim, primeiro chega o cabelo preto, depois chega ela, né? É bem bruxesca, assim. Depois vocês vejam, existem programas de TV sobre a Clarice e geralmente a Nádia participa, porque ela é a referência, a grande referência. Bom, vou resumir a vida da Clarice. Ela se casa jovem com um diplomata, Mauri Gurgel Valente. Então, ela viaja pelo mundo, casada com esse homem, né? Então, boa parte da obra da Clarice foi escrita fora do Brasil, tá? Então, ela viaja nessa condição muito privilegiada. E veja que a Clarice vem para o Brasil numa condição financeira muito difícil, né? Refugiada, praticamente. E aí ela vai para o Rio de Janeiro, ela começa a trabalhar como jornalista, ela vai para o Nordeste inicialmente, sua família, né, para Recife. E aí depois ela vai para o Rio de Janeiro, começa a trabalhar e se casa, então, com esse jovem diplomata, então anda pelo mundo aí. E isso é o contexto da Segunda Guerra Mundial. Vejam que interessante esse paralelo, porque a Clarice vem para o Brasil no contexto da Primeira Guerra, né? Quando a coisa já começa a esquentar, a origem dela é judia, tá? Então, né? Isso importa. E aí, ela, já na Europa, na Ucrânia, né? Que pertence ali a toda a proximidade da Rússia, a situação já começa a esquentar, no sentido de, vocês sabem que foi progressivo, né,
o nazismo. Ele começa devagar, com uma coisinha aqui, outra ali, e ele vai crescendo. Aí é o perigo, né, desses regimes totalitários. Eles vêm devagar. Bom, a família dela parece ter percebido rápido e sai, foge de lá, né? E então é isso. Aí ela vai para o Rio de Janeiro, e aí quando ela se casa, ela vai para fora do Brasil, muito Itália, países assim, Suíça, a França, países do primeiro mundo, né? Então ela vai ter essa vida de mulher, de diplomata. Mas a Clarice nunca coube como acessório de ninguém, né? Mas a gente percebe que na Segunda Guerra, né, que é de até 45, né, ela está escrevendo muito, né? Então, talvez estivesse numa situação parecida com a nossa agora, que é uma situação de ter que ficar em casa, né? E ela teve 2 filhos, o Pedro e o Paulo, deste casamento. Bom, tem um conto dela bonito que narra o final da guerra, em que ela estava na Itália. Tem os animais que ela tem por esses países todos. Ela se separa desse homem e no Brasil, já na década de 60, então ela tem um casamento até longo, né? E volta para o Brasil. Aí ela começa a trabalhar como um nome, porque ela enviava os livros dela de fora, tá? E eles eram publicados no Brasil. Aí ela passa a ter um nome, muito a partir de A Maçã no Escuro, acho que é o 4º ou 5º livro dela. É um livraço, grandão mesmo. Esse livro já coloca ela num patamar assim, sabe? Ali do tamanho de um Graciliano, Ramos, né? Como voz mesmo do modernismo brasileiro, 3ª geração. Então a Clarice vem e ela pode viver separada da sua obra, o que não é fácil, nem luxuoso, tá? Então na década de 70, ela vai morrer em 78, na década de 70, quando ela escreve esse livro que pedem para vocês no vestibular, que é A Hora da Estrela, já representa essa 3ª fase. Então, Márcio, não sei se eu estou te respondendo, mas tem a infância, depois tem essa juventude no Rio de Janeiro, depois tem essa Clarice mulher do mundo, né, que viaja e tal, depois tem o retorno para o Brasil, que eu acho que é um momento, assim, privilegiado. Eu não pediria a Hora da Estrela, né, no vestibular, se eu tivesse alguma... porque é o livro talvez mais fácil dela, não sei. É o único livro que tem uma narrativa de fato, né, porque os demais livros são mais impressões, são mais vida interior. Então, ela termina a obra dela no hospital, ela escreve até a morte. O livro que eu estudei no meu mestrado chama-se Um Sopro de Vida, tá? E ela dita, vem depois de A Hora da Estrela, tá? Ela dita esse livro a uma amiga que ela tinha, chamada Olga Borelli, e então esse livro é impresso depois da sua morte, tá? Então, o último livro dela, em vida, que ela planejou, é A Hora da Estrela. E aí já é um livro crítico socialmente. Por exemplo, a questão da pobreza nunca apareceu na obra da Clarice. Aparece só nessa parte final, né, em que ela... Acho que ela tem dificuldades financeiras também. Ela morre num hospital, se eu não me engano, público, de uma maneira também não fazia jus ao que ela era. Ela morre de câncer, tá? Aí tem cenas, diz que no dia anterior à morte dela, ela sai para fumar. Aí o enfermeiro corre atrás dela, ela com soro, imagina, né? Vou ali fora fumar um cigarro. E aí o enfermeiro corre atrás dela, impede isso, e ela diz para ele: você matou o meu último personagem. Ela é formidável, né? Acho que antes de morrer, metaforicamente, ela, na última entrevista que ela dá, e que só é publicada depois da morte dela, ela diz, né, que já está morta. Talvez ali ela viva o fim da vida como um grande personagem, a grande Clarice Lispector que era.
Mas assim, ó, quando eu não escrevo, eu estou morta. Estou falando do meu túmulo. Sim. Eu decorei a entrevista, desculpa. Então, são coisas que a gente decora, né? E fica marcado porque é muito forte isso, é muito Clarice isso. E aí a gente tem a impressão de que Clarice Lispector não morreu. Quando a gente olha toda a obra dela e entra em contato com os textos dela, vê que a vida pulsa ali de uma forma que só ela sabe fazer em toda a sua obra, né? Eu indicaria, talvez, para matar todo mundo, assim, antes do vestibular, eu indicaria o livro A Paixão Segundo GH, que foi um livro de 64, que ela escreveu logo após a separação, né? Não tem nada a ver com separação, tá? A Clarice não fica falando de amores, casamento. O tema principal da Clarice é como existir tem reverberações, né? É uma pauta mesmo do existencialismo, assim, a dor de ser e de não ser, porque se a gente não é o que precisa ser, também dói. E se a gente é o que a gente tem que ser, dói também, né? Então, ela vai escrever de uma forma que a gente se identifica, né? Porque a gente diz, olha, isso aqui sou eu, né? Então, A Paixão Segundo o GH é esse livro que começa... ele é muito charmoso, esse livro. Quando ele se inicia, eu perdi o meu, eu não sei, eu devia estar lendo em algum lugar aqui da minha casa e não estou com ele em mãos, mas eu tenho ele na cabeça. Ela diz assim, eu gostaria que esse livro fosse lido só por pessoas de alma já formada. Então, assim, né? E aí, com 18 anos, não sei se é bem a condição, né? 17 e tal. Mas dá para ler, sim, não é assim também, né? E aí é um depois... livro que vai virar série, né? Se eu não me engano, vai virar série. Então, é agora, né? Não sei o que eles vão fazer, porque a história desse livro é quase nenhuma. É uma senhora que acorda em seu apartamento e tem uma série de epifanias, umas descobertas existenciais. Não acontece nada, ninguém nasce, ninguém morre, nada. São só essas descobertas. Mas, para mim, é um dos 3 livros que organizaram a minha vida. Vocês querem que eu cite os outros 2? Por favor. Paixão Segundo GH é A Lavoura Arcaica, do Radu Nassar, que é um livro sobre família, e Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que é um livro sobre o amor. E A Paixão Segundo GH é sobre a existência. Então, eu organizei a minha vida dessa forma: o amor, a família e a existência. Vocês vão ser obrigados a ler. Eu estou aqui pensando na relação dessas 3 obras e estou pensando em você e na organização da vida. É o que se pode chamar de um belíssimo projeto literário. Ô Catiúci, quando a gente pensa nessa nossa relação com a leitura, e aí a gente pode fazer esse monte de catarse e essa própria organização da vida, como você citou, a partir de 3 livros, a gente pode pensar também na nossa relação com a escrita, né? Com a escritura, esse negócio de colocar para fora isso que a gente está sentindo. E você é uma pessoa que escreve de uma maneira primorosa, assim, às vezes lispectoriana, e me deixa um pouco inquieto com algumas coisas. Principalmente os teus últimos escritos que eu tenho visto e que tem trabalhado um pouco com dessa questão da realidade brasileira que a gente está vivendo. Também acredito que de tudo isso que a gente está sentindo diante desse caos todo, como é que a gente pode brincar com a escritura neste momento para fazer essa grande catarse e jogar tudo isso para fora? Pergunta de $1 milhão, né? Quem souber responder ganhou o Nobel, porque vocês saberão que quem conseguir colocar esse nosso movimento numa... O que é o livro, né, gente? O livro é essa possibilidade de diálogo que atravessa qualquer fronteira, né? O livro é essa conversa infinita, quase, porque com quem a gente... Tudo bem, eu sei que na idade de vocês telefonam às pessoas e ficam horas e horas e horas, né? Mas o livro... Eles não telefonam mais, eles mandam áudio no Zap. É verdade, foi bem velho isso que eu falei.
Eu sou da época que a gente tinha aquele fio, tinha telefone com fio e a gente queria falar longe da mãe e tal. Então a gente pedia um fio grande que ia pela casa. Isso quando tinha telefone, que era uma coisa muito cara. Depois a gente conversa sobre isso. Mas, voltando a falar, então, sobre esse diálogo quase infinito, que é um livro, infinito porque você volta, né? Eu antes de falar com vocês, me preparei espiritualmente, lendo, né? Trazendo a Clarice de volta para mim, porque eu não vivo com ela, eu não durmo com ela, não acordo com ela, senão seria impossível a minha vida, né? É uma presença muito forte. Quando você lê, você fica ali cheio dessa presença. Então, às vezes eu me afasto um pouco, tipo aquela música, eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Mas, enfim, eu acho que o contato que a gente tem com a escrita, o Nietzsche vai dizer aqui, ó, a alegria absurda por excelência é a criação, né? Como seres humanos, nós podemos fazer isso de muitas formas. A gente cria projetos, a gente cria seres humanos, então os pais de vocês, eu não tenho filhos, tá? E fico me colocando assim no lugar de criar um ser humano, dar vida a ele e dá-lo ao mundo também, esse mundo aí terrível que a gente tem. Mas quando você cria um objeto estético, então uma girafa, que é a girafa do Márcio, vocês chamam de Berga, né? Eu chamo de Márcio. Quando você cria um poema, quando você cria um personagem que você, às vezes, se depara com ele e fala, não sou eu, é alguém que me olha de volta, né? Isso é de uma complexidade muito bonita, né? Então, quando a gente consegue expressar no papel, né? Na tela, hoje em dia, escrevendo, né? É um ritmo, porque escrever tem muito menos a ver com o projeto de uma história a ser contada e tem muito mais a ver com o ritmo, como se fosse uma respiração. Então, se vocês pegarem os grandes poemas, vocês vão ver que eles são uma respiração. Como a gente não conseguiria se entender por meio de uma respiração, né? Assim, convencionalmente, a gente precisa das palavras, né? Então, se você pegar um poema simples, infantil, não é simples. Ele tem um tema simples. Do Bandeira, café com pão, café com pão, café com pão. Vixe Maria, o que foi isso, maquinista? Isso é uma respiração, é um ritmo, né? Tanto que a gente chama de inspiração, né? Inspiração. E aí a expiração que seria tirar de mim e dar ao mundo. Então Deus, segundo a teologia cristã, né? Ele sopra, não é isso? Ele sopra em Adão. Então vejam a relação disso. Eu me inspiro. Então nessa hora que eu me inspiro, eu estou cheia de Deus. E eu não estou falando Deus aqui como Deus católico, Deus Jeová. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que quando eu me inspiro, eu me encho de criação, né? Deus é criação. E aí eu preciso devolver, né? Eu preciso respirar, eu preciso dar ao mundo, eu preciso dar à luz, que é o mundo, isso que me preencheu. Então, quando a gente escreve, a gente está respirando, né? O processo completo. Então, eu acho que quem passa por isso uma vez, nunca mais. Nevermore. Né? Se você conseguir fazer sair de você o ritmo perfeito para dizer aquilo que você sentiu, né? Organizar, sei lá, eu vou citar aqui um poema, vamos supor, de Drummond. Drummond vai lá, num momento semelhante a esse nosso aqui, diz assim: e agora, José? A festa acabou. Percebem como isso é uma respiração? Tem as palavras ali, mas elas só ajudam. O lance aí não são as palavras. O lance é
E agora, José, a festa acabou. E aí você tem que se virar com isso, né? Então, eu acho que escrever ou criar, né? Porque você pode exercer o ritmo por meio de uma imagem, de uma tela, né? Você pode exercer o ritmo por meio de uma música instrumental. Você pode fazer isso por meio de um teatro, que é também, sobretudo, respiração, troca ao vivo, né? Então, vocês não veem ex-artista, vocês veem ex-drogado, vocês veem ex-prostituta, vocês veem ex-padre, vocês veem ex-muita coisa. Vocês não veem ex-artista. Isso não existe, né? Então, o artista é o artífice dessa respiração, de estar vivo no mundo num outro sentido. Não é estar vivo para ir ao trabalho, para comprar uma TV nova. É estar vivo para o acontecimento do mundo. E esse acontecimento do mundo artístico é o que a gente está trazendo para cá, galera. Quando eu falo para vocês, vamos respirar, né? Essa disciplina é uma disciplina para respirar. Ela tem menos coisas chatas para fazer, tem tarefinhas para a gente registrar, mas ela é uma grande respiração, eu falo para eles. Eu acho que é bem isso que a gente está vivendo, e a Catius consegue traduzir isso muito bem, né? O momento de respirar e criar um grupo de artistas, criar textos, criar imagens, linguagens diferentes, é o que faz a gente suportar um pouco mais essa realidade difícil que a gente está vivendo agora. E aí isso tudo fica como uma grande fotografia do momento, né? A gente olha para Clarice Lispector, a gente tem uma fotografia. A gente olha para o Drummond, várias fotografias. O Drummond fotografa o tempo da existência dele. O Bandeira fotografa tudo isso. Todos os autores de modo geral. E um dos grandes fotógrafos que a gente tem em termos de texto, e um dos grandes cronistas do tempo também, foi Machado de Assis. Um dos nosso autor maior, né? Considerado por muitos o maior autor de língua portuguesa no mundo, junto com Camões, com tantos outros nomes, Fernando Pessoa, o próprio Guimarães Rosa. E aí a gente brinca, eu queria só fazer um link aqui com a galera que está na outra disciplina, vendo as questões das mulheres machadianas e tudo mais. Como é que a gente pode resgatar essa questão da força da mulher machadiana com a força de Clarice Lispector para este momento que nós estamos vivendo? É a Gabriela que responde essa? Manda, Gabi. Isso que eu ia falar, né? Falando em fotografia que os autores colocam nos seus textos, a gente está analisando a conceição do conto A Missa do Galo, as características dela, a Capitu do Dom Casmurro, né? Eu estava mostrando para eles como a gente vê esse olhar da mulher misteriosa, né? Aquela subtileza na linguagem, e eu estou tentando atrelar para eles as atitudes das mulheres daquela época com as mulheres de hoje em dia, né? Então, assim, tirando A Hora da Estrela, que eu sei que a Clarice faz uma linguagem aí com as crônicas, né? E ela, né, das mulheres domésticas, deprimidas e tudo mais, como você acha que a Clarice expressa a mulher, na maioria das vezes, nos textos dela? Eu joguei agora uma pergunta para a Catilce. Inverti, né? Eu peguei aqui. Peguei aqui. Eu não tiraria a Macabeia, não, de uma grande mulher, porque a Macabeia é aquela mulher que datilografa mal, né? Tem um subemprego ali de datilógrafo, só come cachorro quente. Quando alguém dá um creme para ela, em vez de passar no rosto, ela come o creme, né? Porque ela é filha dessa fome, né? Ela tem uma madrasta tia muito má, né? Então, o feminino na Macabeia é todo quebrado, né? Todo quebrado. Mas ela encontra um admirador, que é o Olímpico de Jesus, né? Então, assim, é difícil matar uma mulher, é difícil, porque a mulher renasce. A mulher tem a luz,
Tanto que os homens antigos das cavernas, alguns hoje também, viu? Não... ainda continuam assim, mas eles tinham um medo muito grande da mulher, porque a mulher para eles era um bicho que sangrava, e isso fazia parte da sua própria natureza, e que era o único, os homens das cavernas, vamos colocar assim, resumidamente, eles não compreendiam a fecundação humana como dupla, né? Masculina e feminina, sêmen e óvulo. Eles achavam que a mulher é que criava a criança, porque isso que é o visível, você precisa de microscópio para você entender a fecundação, né? Então, que é isso, esse ser que aumenta e explode. E quando explode, traz à vida um novo ser. Isso é de ser Deus. Então, as mulheres são tão maltratadas porque elas amedrontam, desde sempre. Então, a Macabeia tem uma cena em A Hora da Estrela que ela tem uma amiga que rouba esse namoradinho dela, né? Que é a Glória. E a Glória fala assim para a Macabeia, e você, que você me diz? É difícil ser feia? E a Macabeia diz, eu não sei, me responde você que é feia. Então, no livro todo tem esse momento da Macabeia, que poderia ser um momento da Capitu, né? Ou da Conceição, que é toda aquela cena erótica à meia-noite, junto do rapaz. Então, gente, fica aí de dica para vocês, é muito difícil matar uma mulher. Vocês que são mulheres, aqui entre os ouvintes, não se abalem, está com vocês, está com a gente, sempre estará com a gente. É nosso o colo, é nosso o útero, é nossa a força da palavra. O homem tem muitas coisas, né? Principalmente quando ele se deixa ser feminino. Aí é ótimo, né? Porque a mulher também precisa do masculino para ser tudo isso que ela é, tá? Então, o ideal é que nós tenhamos os dois sexos do espírito, como dizia Michelet, um historiador francês. Mas é o seguinte, tá com a gente, Podem ver o controle da pandemia aí, mundo afora, né? O que as mulheres fizeram e o que os homens fizeram nas gestões, né? Então, eu acho que o Machado, muito esperto que era, ele percebe, e Dom Casmurro, que é o principal livro, eu acho, dele, né? Que mais, pelo menos, narra o medo de um homem. É a história do medo de um homem, né? O medo de não ser amado por essa grande cabeça da sociedade que é a Capitu. E aí, o que mais? Coragem, jovem. Perguntem, gente. Posso fazer uma pergunta um pouco diferente para você? O que normalmente você escreve, você gosta de escrever, tipo, no que você se inspira? Então, eu escrevo hoje em dia conforme a situação do mundo prático, vou traduzir isso. A minha rotina geralmente tem 3 turnos, e isso é muito ruim para a escrita, porque a escrita, eu estava conversando isso com o Márcio, né? Ela, embora não seja igual uma enxada, né? Tinha um ditado antigo que dizia: caneta é mais leve que a enxada, então estude, né? Mas não é tão leve assim, não, né? Ela te exige uma série de coisas e tudo mais. Então, com a pandemia, eu comecei a trabalhar de casa. E isso fez com que meu tempo se alongasse um pouco. Então, ficou mais fácil para mim, porque não é só inspiração. Aí é que está o pulo do gato, né? O João Cabral de Melo Neto falou, né? Que acho que 20% inspiração e 80% transpiração. Então, o que é escrever? É buscar, é ler, se informar. Você faz assim um processo de
como se fosse comer, né? Então, eu estou lendo, eu estou muito ativa, eu estou prestando atenção em tudo e tudo mais. E aí vai bater um barato, né? Vai ter uma hora que aquilo precisa se organizar em você, com a sua experiência pessoal. Então, tudo que você viu e você. E aí tem mais para frente, que é o seguinte, agora eu preciso parar, né, e tentar traduzir esse barato, esse êxtase, numa coisa concreta. Então, vejam, vocês estão na melhor idade para isso, porque vocês não têm tantas obrigações como nós adultos, né? Então, eu não sou eu vou parodiar a Clarice, eu não sou uma escritora profissional, eu sou muito da amadora, porque eu só consigo fazer isso quando o mundo me liberta um pouco, e não é sempre, né? No geral, eu queria fazer uma coisa, mas eu preciso ir até lá e tal, então é a coisa da vida prática. Talvez eu consiga, algum dia, organizar minha vida de modo a ter um tempo para isso. E aí vocês vão ver que eu sou uma autora ruim, porque aí eu não vou ter essa desculpa para dar. E a Lívia pode falar um pouquinho, né, Lívia? Como foi sua experiência com a escrita, que no trimestre passado eles escreveram um mini livrinho aí, né? Mas já passou um pouco por essa experiência. Conta pra gente como que foi, Lívia, o passo a passo dos capítulos, como você se sentiu como sendo uma escritora. Ai, primeiro que eu gosto bastante de escrever, só que o que eu mais gosto de escrever é a parte de poema, essas coisas. E aí a Gabi trouxe pra gente ter a oportunidade da gente fazer o nosso próprio livro. Eu acho isso muito legal, porque querendo ou não, a gente consegue ver as coisas com olhares diferentes do que a gente está acostumado. Tipo, a gente foge da rotina. A gente começa a enxergar o mundo com outra visão, vem muita coisa na mente, é muito legal. É legal. E o da Lívia ficou muito bom. Alguns no meio do livrinho falavam para mim, professora, não tenho mais ideia, meu Deus, o que que eu vou escrever? Sabe assim, eles foram imaginando, criando, você dava um puxãozinho aqui, um puxãozinho ali, trazendo para novas realidades, e no fim ficou bem legal. Tem vários aqui, ó, estão escutando aqui, que estão com um portfólio bem legal de livrinhos. Muito legal, gente. Isso é um verdadeiro parto. A gente fala isso, né? Brincando assim, mas é. Você vê como quando eu falei do universo feminino, eu não estou querendo aqui fazer discurso feminazi, não, nada disso. Eu estou dizendo que criar, cuidar daquilo que você fez, né? É uma competência mesmo, que os homens sabem disso, quando escrevem, são maravilhosos, porque eles conseguem deixar de lado a ação, né? Que o homem é mais da ação e a mulher é mais, isso culturalmente aí também, a mulher é mais da reflexão. Mas quando o homem se põe nesse papel, é maravilhoso. E quando nós, mulheres, nos colocamos também no papel contrário, é maravilhoso. Então, a gente tem que parar de perder com essa separação. Nós só perdemos com isso. Nós temos que ir além disso e fazermos tudo aquilo que queremos, né? Então, quando vocês escrevem, vocês não estão só escrevendo, vocês estão ensaiando esse exercício no mundo, que é o exercício de criar, de colocar o seu nome, de ter a sua marca no mundo, né? Então, vocês estão de parabéns por terem enfrentado isso, e os professores muito, porque não é fácil acolher, né? Porque vai nascendo assim, com uma perna, um braço, né? Aí depois nasce um olho, e esses professores são os que seguram, os que acolhem isso, os que embalam com vocês. E eu falei isso para eles, eu falei, gente, né, principalmente nesse itinerário no segundo trimestre, a gente não quer levantar bandeira nenhuma aqui de feminismo, não é isso, é realmente unir os olhares masculinos e femininos, né? Tanto é que até agora eu peguei o autor masculino que escreve sobre o feminino, né? Hoje que a gente está vendo o feminino que escreve também do masculino e do feminino. Então, esse diálogo e essa parceria mesmo que eu estou tentando mostrar para eles, que dá certo. Com certeza, com certeza. E ajuda... Desculpa.
Não, pode ir, Márcio. Eu ia dizer que todo esse movimento de escritura que a gente faz agora, e que fez antes e vai continuar fazendo sempre, é um movimento de organização interna também, né? Para a gente se relacionar com esse mundo louco que a gente tem, colocar isso no papel, olhar para isso, dar forma, cortar a cabeça, cortar a perna e dar sentimento e forma para tudo isso de uma forma racional, é uma organização interna que a gente tem, uma necessidade humana, né? Perfeito, e a gente só tem isso, né? Vocês veem, a gente pensa que tem muitas coisas, mas a única coisa que vocês têm é a palavra. Pensem nisso, porque assim, existe um mundo interior aí, e se você não tiver a palavra, quem vai compartilhar dele? Não tem outra forma, gente. Não tem como você tirar ainda hoje, né, com a ciência do jeito que está, um pedaço do seu DNA e alguém ir lá e transcrever isso. É a palavra. A palavra é o único caminho de viagem ao eu e ao tu, né, ao outro. Então, só temos a palavra, cuidem dela, tá? Por isso que a disciplina mais importante que vocês têm é essa. Língua portuguesa, literatura, né? É claro que a gente tem tudo, né? Eu estou brincando aqui como professora de língua portuguesa, mas a palavra é o acesso a vocês. Não deixem que ela seja assim, enviesada, não clara, né? Pobre. Não deixem isso. Ampliem, né? Porque vocês serão ricos de expressão. E no fim é isso que a gente tem. Maravilha. Gente, eu ficaria aqui conversando o dia inteiro, se pudesse, né? Eu sei que vocês têm aula e estão ocupadinhos aí, a Catiúcia também tem os afazeres dela. Ah, não, Berg, deixa a gente com a última aula aqui. Vontade não falta, viu, Lívia? Vontade não falta. Te agradeço imenso a presença virtual aqui no nosso bate-papo de hoje. Foi fabuloso. Só agradeço, só tenho que agradecer, né? Você sabe todo o carinho, toda a gratidão que eu sinto por ti. Agradeço muito mesmo. Imagina, é um prazer, foi um prazer. Eu falei coisas aqui que eu realmente sinto e com a intenção de ajudar vocês nesse caminho, porque foi um caminho que nós fizemos, estamos aqui com os nossos problemas, com as nossas soluções, mas nós estamos aqui de peito aberto. E eu, a Gabriela e o Márcio, nós fizemos esse caminho, nós gostamos disso um dia, e fomos lá, fizemos letras, estamos aqui continuando o ciclo. Então, esse é o nosso caminho. Maravilha, então, galera. É isso. Mais uma vez, obrigado, Kate, pela presença. Obrigado, meninos e meninas. Obrigado, Gabi. Tamo junto, gente. Obrigada. Até a próxima.